Fala, moçada, estamos aqui novamente, dessa vez para finalizar aí o tópico sobre Estados Unidos. Só lembrando vocês, foram 4 aulas, aliás, foram 3, mais essa quarta aula. Já passamos por formação territorial, evolução geopolítica, aspectos físicos, aspectos humanos e agora, para finalizar, aspectos econômicos. Eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha nesse mapa que eu vou colocar para vocês aí, ó. Vejam aqui, ó. Regiões econômicas dos Estados Unidos. Só uma dica para vocês, pessoal. O autor, como que ele trabalha a questão econômica dos Estados Unidos? Primeiro ele detalha a agricultura, depois ele detalha a pecuária, recursos, depois indústria. Eu optei por fazer um pouco diferente. Eu peguei o finalzinho da explicação dele com as regiões econômicas e nós vamos analisar os aspectos econômicos por regiões, cada um com o seu detalhamento, porque são 5 regiões bem diferentes aí uma das outras, tá, pessoal? Bem diferente uma da outra. Então, eu vou colocar para vocês as características conforme nós formos trabalhando região por região com seus devidos mapas, ok? Tranquilos? Então, ó, aqui, ó, vamos começar pela região Nordeste, pessoal. Quando nós falamos em região Nordeste dos Estados Unidos, nós estamos falando de uma região onde a demografia ela é muito marcante. Por quê? É a principal região urbano-industrial. É onde nós temos 2 megalópolis. Temos a Boswash e temos a Shipits, ok? Dá uma olhadinha ali, ó, deixei marcado para vocês no mapa ali, pessoal. Além dessas cidades, temos ainda como destacar Chicago, Detroit, que por muito tempo foi considerada a capital da produção de carros do mundo, Pittsburgh, Boston, Filadélfia e New York, né? Ou Nova York, certo? É ainda nessa região Nordeste, pessoal, que nós temos uma industrialização muito forte, ao ponto de ter ali uma área de industrialização conhecida por Manufacturing Belt, tá? Esse Manufacturing Belt, pessoal, é a área de industrialização mais clássica dos Estados Unidos, ou seja, onde nós temos as indústrias pesadas, indústrias que mexem com metais, com ferro, como, por exemplo, a siderurgia, metalurgia. Temos também setor químico, temos setor mecânico, naval, automobilístico, ferroviário, ou seja, só indústrias ditas aí pesadas, certo? Só que essas indústrias pesadas, pessoal, elas estão migrando para outros locais já há algumas décadas, buscando aí custos de produção menores, certo? Então, muitas dessas indústrias estão hoje se transportando aí para o sul, sudeste, sudoeste dos Estados Unidos, na franja mais de baixo ali do país, tá? No mapa, aí no sul. Por isso até que nós vemos aquela alteração demográfica da última aula, da população saindo do Nordeste e indo para outros locais, certo? Ou seja, pessoal, esse local aí do Manufacturing Belt hoje vem perdendo dinamismo ao ponto de passar de cinturão da manufatura para cinturão da ferrugem, de acordo aí com alguns autores, certo? Cinturão da ferrugem ele é chamado hoje, ok? Olha lá no mapinha da apostila de vocês onde é que está o tal do Manufacturing Belt, ó. Deixei o destaque aí para vocês, ok? Tranquilos? E ainda nessa sub-região econômica aí, pessoal, nós temos que destacar na agropecuária a presença do Dairy Belt. O que é isso daí? Olha o detalhezinho que eu coloquei para vocês no mapa aqui, pessoal. Nós temos aí uma regiãozinha com uma pecuária intensiva, ou seja, muita aplicação de capital, muito dinheiro investido, produção de leite, produção de suínos. Vamos lembrar, pessoal, que animal tem que ser de pequeno porte, no caso ali da produção de leite, tem que ser em quantidade. Por quê? Porque você tem grandes centros urbanos próximos, e a questão do espaço não é tão fácil. Então, por essas e outras, a produção tem que ser intensiva, ou seja, muita tecnologia aí investida, tá? Então, gravem bem, a pecuária aí da região nordeste dos Estados Unidos é intensiva e focada principalmente na produção de leite e derivados, ok? Vamos para mais uma aí, ó. Região sul e sudeste dos Estados Unidos, é na cor meio de abóbora, cor de laranja, né, pessoal? Olha lá o destaquezinho para ela aí, ó. Quando nós falamos em sul e sudeste, pessoal, nós temos que lembrar que é a região, dos Estados Unidos com o maior contingente de etnia negra. Temos que lembrar o porquê, pessoal. Nós temos que lembrar que essa porção é onde nós tínhamos as colônias de exploração, as colônias do sul. Lembra das 13 colônias? As colônias do sul utilizavam mão de obra escrava. Muitos, então, trabalharam na colheita, por exemplo, do algodão, certo? Então, hoje, a maior concentração de negros dos Estados Unidos está aí no sul e no sudeste, certo? Só que se vocês observarem, pessoal, pela concentração populacional, olha o mapinha lá de cima ali, ó. Você vai ter a maior concentração de população no estado da Flórida, inclusive é um estado que tem muitos
latinos, pessoal. Dentre eles aí uma grande comunidade de brasileiros, tá? Destaque dessas regiões aí, pessoal, cidades de Dallas, Houston e New Orleans, certo? E a industrialização? Então, pessoal, a industrialização dessa região sudeste, ela vem só a partir da segunda metade do século XX, ou seja, pós-Segunda Guerra Mundial, onde nós temos já muitas indústrias saindo do nordeste dos Estados Unidos, procurando diminuir os seus custos de produção e procurando locais estratégicos onde tivesse disponibilidade de matéria-prima. É aí que nós temos a formação de um outro cinturão industrial chamado de Sunbelt ou Cinturão do Sol. Tudo bem que não é tão quente assim, mas como a latitude é menor, pessoal, nós temos aí temperaturas um pouco maiores. Por isso que é chamado aí de Sunbelt ou Nova Área Industrial dos Estados Unidos. Destaque, setor petroquímico, região do Texas, ali tem muito petróleo, aeroespacial na própria Flórida e alimentício, principalmente na porção central ali, ok? Tranquilos? E a agropecuária dessa região? Pois bem, pessoal, essa região nós vimos já na aula sobre aspectos naturais, que ela tem predomínio do clima subtropical, então tem temperaturas maiores, o inverno não é tão rigoroso, isso permite o plantio, a cultura de itens do clima subtropical, mas também de climas tendendo aí ao tropical, como por exemplo o algodão, que já vem desde a época aí da colonização aí dessa região, onde nós tínhamos a plantation do algodão, né? Algodão, tabaco, cana, arroz, cítricos e agora até mesmo a soja. Lembrando que a soja é uma espécie de clima subtropical, pessoal. Aqui no Brasil ela é adaptada, ok? Então, ó, no mapinha aí da produção agropecuária, olha aqui, ó, nós temos ali o destaque maior, o chamado cinturão do algodão ou Cotton Belt, ok? Mais uma sub-região aqui, pessoal, o meio-oeste, o meião, a muvuca dos Estados Unidos, que nem é tão muvuca assim, né, pessoal? Por quê? Vocês vão perceber que a concentração populacional, que está lá no mapa ali de cima, ela é bem menor do que na fachada leste, certo? Se eu der um destaquezinho maior para ela, ó, bem no centro, estão vendo ali? Só a fachada leste dela que vai ter um pouquinho mais de pessoas, e isso devido à proximidade com os grandes lagos, aquela região histórica que eu já falei para vocês, ok? A demografia lá não é muito grande, não. Industrialização, poucos destaques, pessoal. No máximo, a indústria alimentícia, tá? Indústria alimentícia por quê? Principalmente porque a agropecuária nessa região é muito forte, pessoal. Vamos lembrar uma coisa, ó, essa região do centro dos Estados Unidos, o predomínio é da agricultura, mais do que isso, produção de grãos. Mas o que favorece essa produção toda aí, pessoal? Vocês vão ter que lembrar lá da primeira aula, segunda aula, nós vimos aspectos naturais, pessoal. Nós temos ali uma região de planícies, ou seja, um relevo mais plano. Você tem ali um clima temperado continental, onde você tem chuva bem distribuída durante o ano todo, certo? Bacia do rio Mississippi, tudo isso favoreceu muito, mas muito, a atividade agropecuária. Então, ó, terras baixas, o clima temperado, solos férteis por estarem na bacia do rio Mississippi, tudo isso favoreceu muito a agricultura. Destaque, pessoal, dois cinturões. O cinturão do milho, Corn Belt, e o cinturão do trigo, o destaquezinho que eu coloquei para vocês no mapa ali, deem uma olhadinha depois. Perfeito? Então, moçada, nessa região aí dos Estados Unidos é que nós temos a principal região agrícola dos Estados Unidos, perfeito? Uma agricultura em fazendas muito produtivas, mecanizadas, especializadas, uma agricultura muito intensiva aí, ok? Tranquilos? Olha lá que bonitão a bacia do rio Mississippi aqui, ó. Pega boa parte aí da planície central, né? Isso favoreceu muito e favorece muito a atividade agrícola norte-americana nessa região meio-oeste, que nós sabemos que chama-se meio-oeste, mas é exatamente a porção central dos Estados Unidos, né, galera? Vamos para mais uma aí, ó. A região do oeste. Opa, aí já começa a mudar radicalmente, pessoal. Por quê, ó? Vamos pensar um pouquinho na demografia. É onde nós temos as menores densidades demográficas. Dá uma olhadinha no detalhe do mapa, as cores mais clarinhas. Por quê? Simples, cara. Clima árido e clima semiárido, deserto e semideserto. E ainda para ajudar, nós temos a Cordilheira das Montanhas Rochosas. Então, locais altos, climas áridos, semiáridos, pessoal, é anecúmeno, não favorece o estabelecimento humano, certo? Ok? Olha lá uma foto para vocês verem, o Grand Canyon fica aí nessa sub-região, pessoal, na região oeste dos Estados Unidos, certo?
Só que é uma região com muitos recursos, tá? Tem muitos metais, como ouro, prata, zinco, cobre e até mesmo o chumbo. Tem um potencial hidrelétrico. Pô, professor, mas peraí, como que tem potencial hidrelétrico como que tem rio se é uma área árida ou semiárida? Pessoal, nós temos que lembrar que nós temos as montanhas rochosas, o degelo delas também leva aí à formação de alguns canais hidrográficos, e nós temos aí rios de planalto, rios que correm aí porções de relevo que são bem declivosas, certo? Rios aí como o Colorado e o Columbia. Perfeito. E a agropecuária, galera? Aqui que está o X para vocês lembrarem, ó. Quero que vocês olhem no mapa. Vejam o destaque que eu dei. Predomínio da pecuária extensiva. Enquanto lá no Nordeste era leiteira intensiva, aqui é a extensiva voltada à produção de carne. Tanto é que eles chamam de ranching belt, certo? Ok? Nós vamos ter o que, pessoal? Essa pecuária bem servida por quê? Presença de pastagem natural, que nós chamamos aí de steppes, certo? Dois tipos de espécies, a bovina e a ovina, e como eu falei, produção voltada para carne e para o couro. Enquanto a produção intensiva lá do Nordeste, dos Estados Unidos, aquela regiãozinha que está em marrom, ó, vendo o mapa aqui em cima, enquanto ali era produção intensiva para leite, aqui é extensiva, voltada para a produção de carne e couro, certo? E vamos aí para a última sub-região, pessoal, a chamada Costa do Pacífico, ou Costa Oeste. Olha lá que bonitão, pessoal. Costa do Pacífico. Vamos pensar um pouquinho a respeito da população, pessoal. Já conversei com vocês aí em outros momentos. Nós temos aí nessa região a tal da megalópole São Francisco e San Diego. Vê lá no mapinha ali em cima, até destaquei para vocês aí. É lá que fica o estado da Califórnia, pessoal. Só para vocês terem uma ideia, se a Califórnia fosse um país, e não um estado dos Estados Unidos, se ela fosse um país, ela teria o quarto maior produto interno bruto do mundo, ou seja, seria o quarto país que mais geraria renda do mundo. E não preciso nem falar para vocês que é a região dos Estados Unidos que mais cresce, tá? É aquela que vem mais concentrando pessoas e mais concentrando indústrias. Opa, indústria. A industrialização lá é antiga? Não, pessoal, a industrialização lá é recente. É da segunda metade do século XX, vem daquele processo de desconcentração industrial do Nordeste, tá? Só que vamos lembrar, pessoal, para as indústrias saírem ali do Manufacturing Belt, cinturão da manufatura lá no Nordeste, para o Sun Belt, que é toda essa fachada sul, sudeste, sudoeste dos Estados Unidos, isso ocorreu, primeiro, para diminuir custo de produção, segundo, por questão estratégica, tá? Presença de reservas petrolíferas, a questão da proximidade até com o Pacífico. Nós temos que lembrar, moçada, que isso se deu num momento chamado Guerra Fria. Então havia aquela disputa entre Estados Unidos e União Soviética, e isso ensejava o quê? Que esses países se desdobrassem para poder cada vez mais se industrializar e apresentar tecnologias. E por falar em tecnologia, é lá que fica o chamado Vale do Silício. É onde nós temos aí, pessoal, indústrias de ponta. De ponta por quê? De ponta tecnológica, pessoal. Indústrias, por exemplo, de informática, microeletrônica, aeroespacial, biotecnologia, só tecnologia aplicada, pessoal. Então, uma das regiões do mundo, se não a região que mais produz tecnologia no mundo. Sem contar a indústria cinematográfica que nós temos lá, né, pessoal? Hollywood, certo? Muitos dos filmes que nós assistimos ali é produzido no estado da Califórnia, tá? Na cidade de Hollywood, onde tem aquele letreiro todo bonitão que vocês já viram. Ok? Tranquilos? E a agropecuária nessa região? Pois bem, galera, nós temos aí nessa costa oeste um clima mais no sudoeste aí, um clima mediterrâneo até mesmo, transitando aí por um semiárido. Pois bem, não é uma situação ideal para a agropecuária, mas eles se especializaram num tipo de produção chamada produção irrigada ou fazendas irrigadas, agricultura irrigada, que lá eles chamam de dry farming, produção de frutas, produção de legumes, tanto é que a produção lá é gigantesca, eles são chamados até de pomar do mundo, e tem uma produção muito grande de vinhos. Sim, uma produção grande de uvas e vinhos, né? Vinícolas. Onde isso? Dá uma olhadinha no mapa aí, ó. Acabei de colocar para vocês aí o destaquezinho, ok? Só lembrando vocês, pessoal, enquanto o autor, primeiro ele trabalha agricultura, depois pecuária, depois indústria, depois recursos, depois ele fala um pouquinho das regiões, eu já optei em dividir por regiões. Por quê? Porque daí a gente vai detalhando uma por uma para ver quais são as diferenças entre elas. Aliás, quando a gente fala em região na geografia, o intuito é esse, né? É fazer o quê? Achar as características em comum dos elementos dessa região e diferenciá-lo de outras regiões para ficar mais fácil para vocês entenderem.
Só lembrando que todos esses mapas que eu usei em todos os slides, vocês têm todos na apostila, tá? Eu tirei da apostila digital. É que eu fiz questão de colocar aqui para ir ficando mais fácil, fui circulando para ficando mais fácil, mas depois vocês conferem também na apostila de vocês aí. Perfeito? Espero que eu tenha podido ajudar vocês, pessoal. Estou à disposição no chat, estou à disposição de vocês em rede social. Por favor, me procurem. Dentro, logo mais, nós faremos algumas atividades aí sobre Estados Unidos, ok? Um abração para vocês, moçada, e até a próxima.